Sejam bem-vindos ao Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e vamos lá então para mais um quadro aqui da pilha de gibi. Hoje a gente esvaziar esta pilha aqui que sempre está crescendo. Hoje então nós vamos dar uma olhadinha aqui em Planeta Lázaro, né, que continua as histórias lá envolvendo o Batman e Robin, o Batman vs Robin. Vamos terminar Batman vs Robin também, né, estou levando faz tempo essa leitura. Ao mesmo tempo vamos falar aqui sobre este encadernado que é Robbins, que eu acredito que ninguém falou direito, porque é uma história meio diferente, né? Vamos comentar sobre esse trabalho tudo direitinho aqui. Também vamos falar sobre esse último mangá que saiu do Batman aqui, Máscara da Morte. E finalizar com o off-topic, hein? Vamos colocar quadrinhos off-topics aqui também na PLGB, que é o Efeito He-Man, que eu terminei de ler recentemente. Show de bola? Então vamos dar uma olhadinha em tudo isso aqui, fazer breves comentários, quero saber suas opiniões também, mas não esqueça de curtir, comentar este vídeo, quero saber sua opinião, e ao mesmo tempo se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman, e ao mesmo tempo a gente fala sobre vários quadrinhos diferentes. Vamos começar então com o Planeta de Lázaro, quadrinho com 152 páginas, publicando Lazarus Planet Alpha, Lazarus Planet Assault on Krypton, Lazarus Planet Legends Reborn, Lazarus Planet Omega, Lazarus Planet We Once Were Gods, Lazarus Planet Legends Reborn e Lazarus Planet Next Evolution. Com o roteiro de Mark Waid, Nicholas Meines, Alex Parknell, Francis Manupal, Alex Segura, Dennis Culver, Brandon T. Snyder, Chuck Brown e Delilah Dawson. Com os desenhos de Ricardo Federici, Skyler Patrici, Christopher Mitting, Mike Perkins, Francis Manupal, Clayton Henry, Jesus Merino, Laura Braga, Alita Martinez, Mark Morales e Brandon Stein. Na trama, após os eventos explosivos de Batman vs Robin 4, o vulcão de Lazarus entrou em erupção, expelindo substâncias químicas perigosas e transformando a atmosfera da Terra. À medida que essas nuvens de Lazarus chovem sobre o planeta, pessoas de todo mundo começam a desenvolver novas habilidades estranhas, observam suas habilidades já extraordinárias mudarem e testemunham todo um caos diferente de tudo que o universo DC já experimentou. Cabe a Damian fazer o pedido de socorro para quem ainda pode ouvi-lo. Vem até as ruínas da Sala de Justiça e ajudar a salvar o mundo. Era venenosa, poderosa, ciborgue, Batman e muitos outros respondem ao chamado. Mas por que o destino de toda a vida como a conhecemos está nas mãos do Príncipe Macaco? Esse aqui acabou sendo o primeiro evento de 2023 da DC, né? Continuando então tudo que o Mark Waid estava criando, não só com Batman e Superman, os melhores do mundo lá, com o Demônio Nessa, depois com Batman vs Robin. Aí nós chegamos então toda essa trama onde meio que o Damian é o grande protagonista aqui. Você vê várias equipes do universo DC se reunindo para impedir o demônio Nessa e ao mesmo tempo o filho do demônio, que estão entrando em combate aí, com toda a situação da ilha sendo destruída. É um tipo de trabalho que ele começa interessante até, com as interações envolvendo o Damian, envolvendo os personagens da DC. O próprio Batman aqui está numa situação um pouco mais complicada, ele acabou de ser ressuscitado pelo Post-Lazarus, tal qual a gente viu em Batman vs Robin, então ele não está passando por bons momentos. Entretanto, esse é aquele quadrinho ou aquele evento que me parece um tanto quanto desnecessário. Até a história principal escrita pelo Mark Waid, onde a gente vê então os personagens caçando os dois demônios, enfrentando eles, no começo ela me gerou um interesse, acompanhar pouco a pouco o que vai acontecendo. Agora, os tie-ins, né, as histórias a mais que colocam para narrar os personagens DC enfrentando todo esse caos que está acontecendo no planeta Terra são bem, nossa, qualquer nota, bem sofríveis de ler. Não curti quase nenhum deles, e mais pro final da trama toda, da história principal também, já foi me enchendo o saco todo esse trabalho. Me parece um evento meio de encheção de linguiça por completo. Inclusive digo que você nem precisava fazer uma espécie de evento para esse trabalho por completo. Você poderia ter só ficado em Batman vs Robin, que tava bom, e não ter juntado todos os personagens DC. Talvez eles tenham juntado todo mundo para você falar sobre um evento de escala global, né? Onde você não dá para colocar os personagens DC ignorando então tudo que envolve a ilha Lázaro sendo destruída, o vulcão colocando todos esses dejetos na atmosfera da Terra. Então você tem um mínimo de explicação. E você traz muito os personagens da magia aqui também, para até consertar tudo que estava sendo feito em Batman vs Robin. Mas honestamente, nem o grande Mark Waid pôde salvar esse trabalho dele aqui, né? Pôde salvar toda essa construção desse mini evento aí do começo do ano. Acho até que tem um ponto positivo que envolve a questão dos desenhos do Ricardo Federici, desculpe, que eu achei muito competente, muito bonito como ele é feito, até curti um detalhe ou outro, mas ainda assim não salva o trabalho por completo.
é bem chatinho realmente, né? Não é o tipo de material que eu vou recomendar fortemente você ler. Eu acho até fica um ponto positivo para a editora Panini Comics, que eles reuniram aqui a maioria das histórias, tains, etc, em um único encadernado. Você não precisa comprar tudo para descobrir um pouco mais sobre a trama por completo, né? Tem alguma outra história que está espalhada em revistas mensais da editora DC no momento que foi lançado todo esse trabalho. Mas lembrando, para você entender todo esse trabalho aqui, você tem que ter lido Batman vs Robin até número 4, passar para a Planeta Lázaro e depois você não vai ver o final dessa trama toda aqui nesse quadrinho, e sim você vai ter que voltar para a minissérie Batman vs Robin número 5 para ver o final, porque existe todo o confronto ainda do Demônio Nessa, ou melhor, de tudo que acontece nessa história, com o Batman dominado e enfrentando o próprio Damian. Continua então na temática Batman vs Robin. Mas no final das contas, meus amigos, esse tipo de material aqui para mim não me conquista, né? Esse evento aqui não rolou para mim. Talvez se tivesse outra proposta, sei lá, eu não sei como consertar isso aqui, mas para mim não deu, o Planeta Lázaro vai ficar devendo. Agora vamos passar então para outra história que envolve esse evento, né, que vai para outro lado. Batman vs Robin conta com preço de capa R$19,90, publicando Batman vs Robin número 5, tendo roteiro de Mark Waid e desenhos de Mahmoud Asmer. Na trama, a espetacular conclusão da saga que coloca pai contra filho em combate mortal e um epílogo para Planeta Lázaro. O vulcão da Ilha Lázaro deixou seu impacto no planeta Terra, mas as consequências da guerra entre Bruce e Damian estão longe de terminar. Foi um longo caminho desde as tensões iniciais que abriram uma barreira entre pai e filho, mas será que eles vão se reconciliar? Um novo capítulo ousado na vida de Batman e Robin começa nessa edição épica final. Ok, então, como consequência do Planeta Lázaro, a gente vê que o Batman acabou sendo dominado pelo Demônio Nessa. Esse cara continua enchendo as paciências, e você não tem uma maneira de salvar o próprio Batman. O Damian tem que confrontar a consequência ou a decisão que é talvez matar o seu pai. E isso acaba pesando na cabeça do garoto. Então o desenvolvimento que a gente viu lá nas primeiras histórias, nas primeiras edições de Batman vs Robin, com o Damian dominado, o Batman tendo que enfrentar ele, as coisas se invertem aqui. É o Batman que está nessa situação por agora. E o Damian precisa bolar um plano para tentar salvar o seu genitor aí, né? Para ver se ele consegue de alguma maneira conseguir que seu pai continue nesta terra. Aqui o Waid acabou sendo um pouco mais feliz então no seu trabalho, fazendo a conclusão então, inclusive trabalhando bem as relações do Damian versus o Batman, uma relação que tem sido um tanto quanto pesada recentemente nos quadrinhos do universo do morcego. Então o Damian acaba sendo o protagonista total nesse final aqui, né, nesse finalzinho da minissérie, pra gente ver o rapaz se importando com o seu pai, né? Inclusive aqui a capa já dá todo o tom do que é o quadrinho, o Damian se importando com o Homem-Morcego, será que ele morre, não morre? Você vê a Bat-família aparecendo também. Aqui você tem os Robins interagindo com o próprio Batman. Eu destaquei isso nas outras edições, mas você vê muito não só do Damian versus o Batman, não só esse Robin contra o Batman, mas você tem muita exploração também dos outros Robins nessas minisséries ou nessas edições da minissérie. E é muito interessante como você vê alguns elementos de Dragon Ball de novo aparecendo, que o Waid ele tem batido muito nesse ponto. Quem acompanha lá os melhores do mundo vê o Waid trazendo muito. Esse lance de demônio nessa parece muito Dragon Ball, já destaquei isso anteriormente, né? Aí você fala sobre a questão de fusão também. E aqui você vê um lance meio Genkidama da vida aparecer para tentar salvar o Homem-Morcego. Você vê muito o lance da magia aparecendo aqui, né? A tentativa de você fazer com que o Batman continue vivo através da magia, mas não dando certo. Aí muito interessante mais pro final da trama, você vendo aqui o Damian tendo que apelar para todos os cidadãos de Gotham City, pedindo para ajudar o seu pai a continuar vivo. E realmente parece muito os finais lá de Dragon Ball, quando a gente vê os personagens pedindo para os seres humanos levantar as mãos, né, para ajudar a formar Genkidama, não sei o que. Aqui não se forma Genkidama, mas você vai no mesmo caminho para falar sobre a questão de você ver os cidadãos de Gotham City ajudando o Batman a continuar vivo. Então o Waid falou, olha, eu adoro Dragon Ball, vou trazer tudo que envolve essa animação para os quadrinhos do Batman da DC. Então tem muito disso aqui, mas no final das contas eu gostei da história. Eu gostei como o Waid trabalhou a relação de pai e filho aqui, concluiu bem. Poderia ter tirado esse lance de Planeta Lázaro, ficar só na minissérie em 5 partes, funcionaria melhor. Mas ainda assim foi competente, pra mim foi uma minissérie bacana de acompanhar. Valeu aqui todas as interações do Robin, do Batman, da Bat-família e o mundo da magia, né? A interação da magia com esses personagens sempre acaba trazendo algo diferente quando não abusam demais, né? Então valeu, gostei dessa leitura
pra mim ela foi proveitosa, mas ela tem que ficar só nisso mesmo, né? Só entre o Batman e o Robin, igual estão sentindo no máximo. Esse negócio de planeta DC, ou melhor, DC por completo, aí não funciona. E agora vamos passar pra Robins, quadrinho com preço de capa de R$ 66,90, contando com 136 páginas, publicando Robin de 2021, minissérie de 1 a 6, tendo o roteiro de Tim Seeley e desenhos de Valdemar Rivas. Na trama, os 5 heróis que já vestiram o uniforme de Robin se encontram em uma cruzilhada em suas vidas. Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake, Stephanie Brown e Damian Wayne se reúnem para discutir o que tem em comum. Será que terem sido parceiros do Batman foi mesmo a melhor escolha que cada um deles poderia ter feito? Mas eles são emboscados por uma misteriosa e desconhecida que afirma ter sido a primeira Robin, que quer provar que Batman nunca deveria ter treinado nenhum deles. Esse trabalho aqui, na verdade, ele acabou surgindo por um desafio que a DC fez nas redes sociais, onde vários quadrinhos do universo DC estavam lá disputando para serem publicados, e acabou que Robins ganhou toda a disputa. Aí no ano seguinte, se eu não estou enganado, inclusive eles tiraram qualquer tipo de quadrinho que envolvesse o universo do morcego para a competição ficar um pouco mais tranquila, né? Porque você coloca o quadrinho do Batman, a galera vai voltar para lançar o quadrinho do Batman. Só que não necessariamente isso aqui é um quadrinho do Homem-Morcego, mas sim é um quadrinho da Bat-família, mais os Robins especificamente. E você vê um desenvolvimento aqui do Tim Seeley envolvendo cada um dos Robins, interagindo inclusive. O Batman aparece, mas ele aparece pouco aqui, e você vê uma inimiga surgir, tal qual diz a sinopse, que se diz a primeira Robin. Vou dizer para vocês que no final das contas eu não gostei muito desse encadernado não. Ele tem um bom propósito aqui de você mostrar então os Robins interagindo entre si, né? Conversando sobre o que é o papel de Robin, como eles se tornaram Robin e assim por diante, meio que fazer um encontro anual ali dos meninos prodígios e menina prodígio também. Eu acho bacana não ter esquecido a Stephanie Brown aqui, é sempre bom contar ela também. Só que no que envolve aqui o inimigo, eu achei qualquer nota, não achei um bom desenvolvimento envolvendo o antagonista. Você tem até uma explicação desse lance de ter sido o primeiro ou a primeira Robin a aparecer, mas eu achei o texto um pouco enfadonho, os desenhos eu também não gostei muito, eu achei que é um desenho que não me conquista na sua narrativa. Então, eu acredito que é um trabalho que faltou um pouco de tempero, por assim dizer. Porque o enredo, ele tem o seu charme. Você tem alguns momentos ali, inclusive, que fazem referências aos primeiros confrontos que os Robins fizeram, aos primeiros casos que eles resolveram. Então você faz referência ao Tim Drake lá com os problemas envolvendo a morte da sua mãe. Aí você tem o Jason com os problemas envolvendo lá alguns casos que ele enfrentou no primeiro momento. E assim vai indo. É bem legal esse momento também, esse remember que é feito. Você tem outros detalhes, outros momentos da trama que mostram o que seriam dos Robins se eles não tivessem se tornado Robins, né? Como é que poderiam ter sido a vida deles. Então eles vão entrando nesse looping aqui de imaginar como seriam suas vidas sem o próprio Batman. Então você tem uma mínima construção no que envolve o papel importante que esses Robins desempenham no universo do morcego, na sua própria relação com o Batman. Mas não foi um quadrinho que realmente me conquistou. Ele é um tanto quanto chatinho em alguns momentos. Não posso dizer que é um dos melhores trabalhos envolvendo os próprios Robins. Senti que alguns Robins estão um pouco apagados. O Dick, por exemplo, é um Robin que eu achei que ficou mais ou menos ali. Você tem um pouco de aprofundamento maior talvez no Tim, que ele tem um papel um pouco diferente em determinado momento. Mas ainda assim, acho que fica a intenção do quadrinho pela junção então dessa equipe aqui, das relações entre eles, que é um ponto que realmente está como positivo, mas a execução vai ficar devendo. Não é à toa que acabaram colocando esse quadrinho ali numa competição para ele ser publicado, né? E não foi publicado diretamente. É como se, nós temos umas histórias sobrando aqui que são mais ou menos, então vamos fazer uma competição para ver qual que a gente publica aí. Se publicar, tá bom, tudo mais, pelo menos o pessoal escolheu. Então achei mais ou menos. Fica devendo então no roteiro, o desenho também não me atrai tanto, mas a ideia, o enredo até vai. Então fica a informação, meus amigos. Eu demorei para ler porque eu já tinha visto algumas resenhas, algumas críticas dizendo que era mais ou menos. Fui conferir pelos meus próprios olhos e confirmo, realmente é bem mais ou menos para baixo. Então tá lá, né? Se você eventualmente estava querendo saber sobre esse material, tenho más notícias. Mas quem sabe você possa gostar. Se você gosta muito de Robins, pode ser que você curta, quem sabe, né? Mas ao mesmo tempo, pra mim ficou devendo. Talvez Batman vs Robin do Mark Waid, talvez não. Eu digo com certeza que Batman vs Robin do Mark Waid explorou mais esse lance da relação do Batman com seus Robins do que esse trabalho fez aqui. Infelizmente. Mas tá lá, né? As coisas acontecem. Nem todo quadrinho é bom, nem todo quadrinho é ruim. Vamos que vamos. E agora passamos pro mangá, então, Batman Máscara da Morte. Quadrinho com preço de capa de R$ 39,90, com 200 páginas, publicando Batman Death Mask 1 a 4 de 2008, contando com roteiro e desenho de Yoshinori Natsumi.
Na trama, há um novo serial killer em Gotham, que pode ter ligações com o treino do jovem Bruce Wayne no Japão. Será que este assassino sabe que Bruce Wayne é o Batman? Essa experiência do passado pode ter relação com a chegada de um criminoso ao submundo de Gotham? Então, mais um lançamento da editora Panini Comics de mangá aqui, né? Uma coisa que eu tenho gostado bastante que a editora tem feito. E esse quadrinho aqui não é um lançamento, é um relançamento. Ela já tinha lançado em 2014, se eu não estou enganado, esse material. Aqui a diferença só do quadrinho é que ele tem páginas diferentes, ou melhor, papel diferente do gibi. Então, caso você tenha a edição lá de 2014, não precisa trocar necessariamente, a não ser que você queira pegar um quadrinho com uma qualidade melhor no papel. Aqui é o offset, então fica a informação. Em relação à história, eu reli então. A primeira vez que eu tinha lido, eu tinha achado mais ou menos, não gostei tanto. Aqui eu vou manter minha opinião. Eu realmente acho que é uma história que ela tem o seu sabor. Ela tem a sua ideia que é interessante, essa construção do passado e presente do Batman, envolvendo o seu treinamento no Japão, lá passando então com um mestre, onde ele quer aprender artes marciais, só que ele acaba encontrando um lado um pouco mais sombrio da sua vida. Pra gente ver então no presente o personagem enfrentando um novo serial killer que corta rostos das pessoas, literalmente. Às vezes as pessoas pareciam sem qualquer tipo de face durante a obra aqui, enquanto você lia aqui, né? Uma coisa bizarra. Só que até ficava estranho, porque quando o serial killer cortava o rosto da pessoa, parecia tipo uma coisa que é uma massinha, assim, não tem nada. Não tem órgãos, não tem esqueleto, não tinha nada, era muito bizarro. Mas quando você passava então para as consequências do que o serial killer fazia, ele simplesmente arrancava o rosto mesmo, né? Era uma espécie de troféu que a gente ia vendo durante a história. Então a maneira como o desenho aqui caracteriza as ações do serial killer, as consequências, elas não fazem muito sentido na minha modesta e singela opinião. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que faltou alguma coisa aqui pra gente entender o que envolve a relação de passado e presente, bem como no que envolve essa questão das sombras, das trevas, dominando o Batman. Tem um determinado momento aqui que o mestre que está treinando o Batman vê que o rapaz foi dominado por algum tipo de trevas. Inclusive ele fala, olha, eu não posso treinar mais você, né? Isso acaba ficando perdido um pouco no desenvolvimento, se eu não estou enganado, porque a gente vai lendo e vai tentando entender o porquê essas trevas dominaram Batman, se isso tem relação com o próprio serial killer que está aparecendo, uma direção direta envolvendo o fato das trevas dominarem o próprio Batman. Isso não fica muito claro para mim durante toda a trama. As próprias revelações que vão aparecendo mais pro final do quadrinho também me pareceram um pouco jogadas, de como você vê um personagem do passado do Batman ali se tornando então, quem sabe, um inimigo em potencial aqui contra o Homem-Morcego. Não consegui ver uma certa lógica entre o papel do protagonista versus o papel do antagonista aqui, de como as coisas se encaixam, por isso que eu achei um tanto quanto perdido esse detalhe por completo. Quando você fala sobre o título do quadrinho, que é Máscara da Morte, você vai falar também sobre a máscara do Batman, né? O que é o Batman? O Batman é simplesmente uma máscara. Não, na verdade, o Bruce Wayne é o Batman é o ser que existe. Você vê também uma tentativa de exploração nesse sentido, mas que fica só na superfície também. Porque, de novo, não se constrói bem essa questão das trevas dominarem o Batman ou o próprio Bruce e assim por diante. O título do quadrinho também acaba sendo um item importante, né? A máscara que aparece aqui durante toda a trama, ela tem um efeito que pode levar à morte ou pode levar, na verdade, a um efeito alucinógeno, que tem toda uma explicação durante a trama aqui, mas que eu também achei que não contribuiu muito para a história ter um significado maior. Então, no final das contas, é um trabalho que eu diria que é bacana quando você fala sobre o passado do Batman, quando você vê o treinamento dele. Se encaixa na cronologia do personagem? Eu acredito que não. O mestre que aparece aqui não tem muita referência. Pode ser um pequeno momento de treinamento que o Batman acaba tendo que você pode referenciar. Mas esse é um momento um pouco mais legal, é um momento um pouco mais interessante. Quando você fala um pouco mais de desenvolvimentos também do lado sombrio do Batman, também surge o interesse. Mas no todo, a trama me pareceu estranha, especialmente no que envolve o antagonista que aparece e assim por diante. O quadrinho se enfraquece aqui pelo mau desenvolvimento no que envolve então o vilão de todo o trabalho. Então fica no mais ou menos um desenho competente, um quadrinho que tem o seu potencial, que tem um enredo que poderia ser legal, mas ele não tem uma boa execução também, né? Tá aparecendo bastante esses quadrinhos hoje no quadro aqui da pilha de gibi, né? Mas ficou devendo, né? Realmente ficou no mais ou menos, confirmei com essa releitura. E fechando então aqui, meus amigos, vamos pro off-top, que é o efeito He-Man do Box Brown, lançamento da editora Mino neste ano aqui. O Box Brown ele é conhecido por seus quadrinhos documentários, de certa maneira, né? Ele falou sobre a criação do jogo Tetris já em quadrinho também, e aqui ele acaba falando sobre o que é a questão da propaganda voltada para o público infantil, através de desenhos para venda de bonecos. Por isso que é o efeito He-Man, né?
O He-Man é um desenho animado muito conhecido dos anos 80 que na verdade servia para vender bonequinhos da Mattel no passado. E o lance do Box Brown é que ele vai falar sobre toda a influência, sobre toda a criação que envolve o efeito nostálgico também na vida das pessoas, de como tudo que é colocado na cabeça da criança tem uma influência muito forte, mais do que se for em um adulto, e como isso pode influenciar inclusive o momento atual dessa criança quando ela cresce e vira um adulto, de como isso pode influenciar ela. Mas o ponto principal que eu gostei bastante aqui é como ele vai explorando a questão política também, porque não é só falar de como então o efeito da propaganda afeta a criança e todo o seu crescimento, mas também de como as políticas dos Estados Unidos foram influenciando isso. Quando você tem a política vindo da parte dos democratas, você vê ali a galera se importando um pouco mais com essa questão da publicidade infantil, né? De como deve ser aplicada, de como não deve ser aplicada. Desenhos podem ter a influência de você vender um boneco para a criançada. Aí quando você tem o Ronald Reagan, que é o republicano mais liberal lá entrando na jogada, esse negócio de se importar com publicidade infantil é uma besteira, né? Então a galera dá uma afrouxada nas regras, deixa passar muita coisa, deixa o mercado trabalhar muito essa questão toda. Então você vê aqui esse detalhe muito importante no que envolve as políticas também de cada um dos governos trabalhando em cima de como você pode vender ou não os bonequinhos para as crianças. Então esse é um ponto que me gerou interesse, bem como no que envolve o lado histórico todo, né? De como cada um dos desenhos, brinquedos foram aparecendo e como isso influenciou o crescimento das pessoas. Você passa então, por exemplo, pelos desenhos antigos da Disney, de como o efeito nostálgico fazia com que crianças que viraram adultos quisessem passar para os filhos também esse efeito nostálgico, de como Star Wars tem um papel muito importante no que envolve essa questão também dos brinquedos, da influência nesse sentido, de como os desenhos dos anos 80, He-Man, Transformers e assim por diante, eles foram feitos no sentido muito mais publicitário do que necessariamente como uma obra que tem um aspecto maior. Então esse detalhe histórico também é bem apreciável na história aqui. É um quadrinho documentário, então ele precisa passar muito bem por isso. E no final das contas ele vai terminar falando sobre a questão dos efeitos nocivos da nostalgia, de como as crianças que tiveram toda uma experiência com o desenho animado, com bonequinhos, crescem e acabam se decepcionando com obras de hoje em dia. Não que necessariamente as obras tenham mudado, mas sim que as pessoas acabam não conseguindo resgatar, através da nostalgia, aquele sentimento que elas tiveram quando assistiram pela primeira vez Star Wars, He-Man, Transformers e assim por diante. A experiência que você teve quando era criança assistindo um desenho, ou quando era adolescente assistindo alguma coisa, ela nunca mais volta. Por isso você não consegue replicar o mesmo efeito de antes. E acaba gerando essa decepção quando você vê os novos produtos envolvendo uma franquia que você gosta chegando. Então essa é uma abordagem interessante. E eu gosto de ver esse paralelo em Star Wars. Porque nós temos a primeira trilogia clássica lá, né, que fez muito sucesso, criou tudo que criou de Star Wars, e você vê como as pessoas que foram assistir a trilogia prequel se decepcionando com tudo que foi construído. Mas hoje em dia as pessoas que assistiram quando era criança a trilogia prequel tem uma sensação maravilhosa em relação ao que foram episódios 1, 2 e 3. Nós tivemos recentemente a série da Ahsoka lá, que falava muito sobre o que foi a construção das Guerras Clônicas, que saiu bem no período que envolvia a trilogia prequel. E você vê que muitas pessoas que acompanharam isso no passado têm muita nostalgia no que envolve esses trabalhos das Guerras Clônicas, com o próprio Anakin Skywalker lá da trilogia prequel, que pra galera lá da trilogia clássica é um ator abominável, um Darth Vader horrível, mas que pra galera que acompanhou a trilogia prequel já é outros 500, é outra maneira de você ver essas figuras. Então é legal ver esses paralelos através da própria franquia Star Wars, de como a nostalgia é uma coisa diferente, de como as coisas vão se construindo, e não que elas sejam necessariamente ruins hoje em dia, no passado era melhor. Não, quando você assistia uma coisa quando era criança, ele tinha um efeito, e esse efeito nunca mais vai voltar, meus amigos. Por isso que você pode estar achando que tá tudo ruim, mas na verdade você cresceu, você nunca mais vai ter aquela sensação que você teve quando era criança. Então esse é um ponto importante que é colocado aqui nesse trabalho. Então eu curti, eu gostei como é explorado esse momento histórico, político, e esse detalhe importante no final. E no final das contas está aí, meus amigos, pilha de leitura aqui, então dando mais esvaziada, né? Estamos tentando esvaziar aos poucos aí, tá difícil, mas faz parte. Sempre tá chegando quadrinho novo pra gente ler e é bom, né?
Leituras sempre são boas envolvendo quadrinhos. Mas agora eu quero saber de você o que você andou lendo por aí. Me traga o seu comentário aqui embaixo e aproveite e veja outros vídeos do canal, como a nossa playlist de pilha de leitura. Já resenhei vários quadrinhos desse quadro. Deixa aqui um emoji morcego nos comentários para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos. É isso, ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.